Você já ouviu falar no Emiliano Gomes? Então, ele pode ser um novo atacante do Fluminense. Saiu notícia agora à noite. Então vamos fazer um vídeo de notícias, vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Hoje em dia tava meio mortinho, assim, de informações. E aí a minha ideia era gravar um pós-jogo pra vocês, fazendo um pós-jogo mais organizado, já que a gente já fez a nossa live que é mais conversada. Mas fazendo um pós-jogo mais organizado, que era o tipo de vídeo que eu fazia bastante aqui no canal e já tem um tempo que eu não faço. Só que aí surgiu mais informações, na verdade. Não é a primeira vez que o nome do Fluminense é atrelado ao Emiliano Gomes. Então resolvi falar sobre ele aqui. Se você gosta desse estilo de vídeo, falando mais sobre notícias, comentando e tal, deixa seu like aqui embaixo. É uma ótima forma de eu saber o que vocês gostam, qual estilo de conteúdo vocês gostam mais, pra eu também saber o que produzir aqui pra vocês. Mas então vamos falar um pouquinho sobre o Emiliano Gomes, tá? O Emiliano Gomes, eu vou colocar a fotinho dele aqui pra vocês na tela. Ele é um atacante de 22 anos, é uruguaio, atua no Boston River. E ele não é um 9 clássico que eu sinto que era o que a maioria das pessoas estavam esperando, assim, a maioria dos torcedores estavam esperando que o Fluminense fosse buscar no mercado. Mas ele é um atacante que atua pela ponta esquerda, só que pode também fazer as funções de centroavante e de segundo atacante. E aí, o que surgiu sobre ele, né? A primeira informação que a gente teve, ela é do dia 25 de julho. Ela foi dada pelo Bibiano Etchgoy. Até coloquei pra vocês aqui na tela, mas a primeira informação que a gente teve relacionada a ele foi essa daqui, do Bibiano Etchgoy, que no dia 25 de julho publicou. A equipe do Fluminense avança na contratação do jogador de futebol Emiliano Gomes do Boston River. Depois disso, até surgiu o jornalista da imprensa argentina, já considerando o Emiliano como novo reforço do Estudiantes de La Plata. Tanto que quando eu vi essa notícia, eu falei assim, nem vou criar muita expectativa então, né? Se ele já tá ali, pelo menos, estão dando como novo reforço, a situação deve estar muito avançada. Mas hoje surgiu mais informações sobre ele, então vou abrir aqui com vocês a matéria do GE. Fluminense faz proposta por Emiliano Gomes, vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio. Clube abre negociação pelo uruguaio de 22 anos e aguarda resposta. Ele atende a um pedido feito pelo técnico Mano Menezes. Essa matéria é do Marcelo Neves, como vocês estão vendo, foi publicada agora à noite. E ela traz até informação de valores e tudo mais. E aí aqui ele explica. O Fluminense segue no mercado de transferências e tem mais uma negociação em curso. O Tricolor enviou a proposta oficial ao atacante Emiliano Gomes. O clube quer tê-lo em definitivo, ou seja, não se trata de uma tentativa de empréstimo. E aguarda a resposta para saber se avançará nas negociações. E aí aqui em termos de valores, ele coloca que o Fluminense, a proposta foi de 3 milhões de dólares, o que dá cerca de 17 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do jogador. Só que o Boston River aceita esse valor, mas por 70%. As partes negociam porcentagem e também o tempo de pagamento. Ainda estão longe de um acordo. Beleza? Então essa é a informação que a gente tem. E a gente vai ver que essa questão de porcentagem ainda tá variando. Alguns jornalistas dão 70%, outros dão 75%. Mas então seria uma proposta nesse valor de 3 milhões de dólares, que talvez mais pra frente a gente vai saber ao certo se seria 70% ou 75% mais próximo a essa porcentagem. E aí que ele até menciona que o Estudiantes é um outro clube interessado que fez proposta pelo atacante, mas pelo que o Gabriel Amaral falou na live, parece que essa proposta foi num valor que não agradou o Boston River. E mais para baixo, o Marcelo Neves fala sobre o perfil que levou a essa escolha. A busca do Fluminense por Emiliano atende a um pedido do técnico Mano Menezes, que deseja um jogador de frente que atue com mais mobilidade, atacando por dentro e pelos lados. A procura não é por um centroavante de ofício, um 9 clássico, mas por um nome que se adapte bem às parcerias com quem já está no elenco, como Germancano, Cauê Elias e John Kennedy. E aí, deixa eu dar minha opinião sobre essa contratação, só para dar mais ou menos uma ideia para vocês, porque a gente deve agora escutar o nome do Emiliano Gomes até essa situação se desenrolar, seja para ele vir para o Fluminense ou não. Já tem vários jornalistas falando sobre ele, mas eu segurei aqui dois tweets aqui para vocês. Um do César Luiz Merlo. Ele coloca, tá vendo aqui, esse mesmo valor pela porcentagem de 75%. E aqui, o Nicomo 7,
que até foi um que deu notícia sobre o Bernal, ele coloca aqui: ainda não há um acordo e estão em curso conversações, mas a negociação tende a fechar. E eu achei interessante porque ele fez uma crítica que normalmente a gente faz com saída de jogadores da nossa base. Mais um da Fábrica Roxa e muito pouco usado. Então ele tá fazendo aqui uma crítica. A Fábrica Roxa seria o Defensor, porque o Emiliano Gomes fez a base no Defensor e parece que ele foi pouco utilizado por lá. Então achei interessante porque normalmente isso é o que a gente reclama das nossas joias. Cara, enquanto eu tava gravando esse vídeo, surgiu outra informação, essa da Aline Nastari, que coloca também a questão dos prazos de pagamento que estão sendo discutidos, né? Ela fala aqui que o Fluminense ofereceu 3 milhões de dólares pagos até o fim de 2027 por 100% do jogador, e a equipe uruguaia quer o mesmo valor por 70% pagos até o fim de 2026. Então são dentro desses prazos que essa discussão está. Mas então vamos à minha opinião, assim, com essas primeiras informações que a gente tem. Primeiro de tudo, é um investimento grande, sim, a ser considerado, que o Fluminense está fazendo. Só que eu acho que agora, nesse momento, não tem muita opção. Assim, todo mundo sabe que a gente precisa de jogador. O Fluminense, eu acho que demonstra estar desesperado nesse momento. E como não se planejou direito, digamos assim, né? Eu acho que não contava que ia precisar correr atrás de um atacante a essa altura do campeonato. Agora não tá tendo muito como negociar valores, digamos assim. Só que eu gosto do nome. Seria interessante ter um cara centroavante. Acho que faz falta no elenco. Só que hoje eu quero muito um cara que tenha cara de que vem pra resolver. E assim, não me adianta, por exemplo, se o Fluminense vai atrás de um centroavante, de um camisa 9, mas me trouxer um nome meio meia boca, digamos assim, que não me aparente que vai resolver alguma coisa. Eu prefiro um cara, por exemplo, que tenha bons números, que é o caso do Emiliano Gomes. Em 2024, pelo Boston River, segundo o SofaScore, ele tem, em 19 jogos, 10 gols, 2 assistências, e das finalizações, ele tem 46 finalizações, sendo 22 delas no gol. 17 passes decisivos, 79% de acerto no drible. Assim, é um jogador que me parece muito interessante. Confesso que estou animada. É claro que a gente tem que esperar, né? Como o Marcelo Neves colocou, e até a Aline Nastari também coloca dessa forma. Ainda estão longe de um acerto. Mas, assim, eu gosto, me agrada o nome. Mas vocês, assim, por essas informações que eu passei aqui, vocês acham que seria um bom nome pro Fluminense? Tendo em vista até valores e tudo mais, deixem a opinião de vocês. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e aproveita para se inscrever aqui no canal se você tá curtindo esse vídeo. E agora eu vou falar um pouquinho, vou aproveitar que eu já fiz esse vídeo, vou falar sobre a situação do Nonato, dar um resuminho aqui. Eu já expliquei essa situação aqui num short, mas eu sei que tem uma galera que só acompanha os vídeos, não é tão ligada em shorts, então vou fazer um resuminho aqui. Mas a situação do Nonato é que ele teve uma torção no tornozelo esquerdo. Só que ela preocupa um pouco mais porque não é um caso novo nesse tornozelo. Ele já teve um problema nesse tornozelo lá no Internacional, já voltou a sentir dores quando passou em outros clubes. Até pelo que o Gabriel Amaral explicou, não é nada extremamente preocupante, como se fosse algo muito grave, o Fluminense tivesse sido negligente na negociação, sabendo que ele tinha essa questão, não é nada nesse nível, mas por ter gerado um inchaço ali num local que já é uma reincidência, né, não é a primeira vez em que ele tem problemas com esse tornozelo esquerdo, o Fluminense optou por substituir o jogador durante a partida e ele precisa fazer exames de imagem, né, para poder saber o grau do problema e começar o seu tratamento. Segundo Gabriel Amaral, o Fluminense tentaria fazer os exames já nessa sexta-feira, mas você depende que o local desinche para que o exame possa ser realizado. O Fluminense não informou nada sobre isso, não saiu nenhuma notícia, então a gente ainda não sabe se esse exame pôde ser feito ou não. Mas uma coisa basicamente certa, ele vai ser desfalque para esse domingo. Pra mim, isso preocupa bastante também pra gente pensar na situação atual do Fluminense, né? A gente tem o Martinelli, que não tá rendendo nada, o Nonato chegou e tem feito boas atuações. A situação do André ainda é muito indecisa, né? Uma hora você fica sem saber se ele permanece aqui ou se vai de fato pro Fulham, se vai pro Fulham, quando vai sair. Então acho que preocupa bastante nesse momento por conta disso também. Espero que ele esteja bem, né? E que qualquer recuperação que precise fazer seja rápida para ele poder retornar a todo vapor no Fluminense. E até aproveita até para comentar, e se você quiser, se você tá gostando das entradas de Nonato, se essa lesão de fato te preocupa, ou se não, né?
tem jogador que às vezes se lesiona e tipo assim, né? Pelo menos vai entrar em campo. Eu não sinto que seja o caso no Nonato, muito pelo contrário. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, eu vou reforçar para deixar o like. É um cliquezinho só, mas ajuda demais o nosso canal, que vem crescendo aos pouquinhos. E é isso. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até a próxima.